Para mim tá Dá. ótimo. Tá, Tá porque aí bom eu entendendo. vou ver Também. na carinha de vocês, eu acho melhor do que não ver ninguém. Daquele outro jeito, não vejo ninguém. Então, vamos lá, vamos começar. Então, hoje é o nosso terceiro encontro dessa parte que é momentos de consciência, tá? Cacá já entrou de novo? Uhum. Cacá, Entrou. você está vendo agora? Ela está entrando. Vamos começando devagarzinho. Você está vendo, Cacá, agora? Tô vendo. Ah, tá bom. Tá. Então, nós vamos voltar. Pelo menos, eu pensei em sempre voltar nessa frase aí, nessas frases, né? Que é do primeiro capítulo, que fala que... Vocês estão conseguindo ver a frase toda ou está em cima? Está em cima as pessoas, está em cima da frase? É só movimentar as pessoas que saem. Não, mas vocês estão vendo então, né? Ah, dando Eu para tô ver, vendo sim. tudo. Tá, Fica tranquilo. tá. Está, porém, na natureza humana a necessidade da paz e o anelo pelo bem-estar. Essa busca surge nos momentos de consciência, quando descobre as necessidades legítimas e sabe distingui-las no meio dos despautérios, do supérfluo e da desilusão. Então, que a gente já viu há 2 estudos atrás, né? Que eu coloquei essa frase de Joana. Então, ela vem nos lembrar que a nossa natureza, ela busca a paz, ela quer o bem-estar. E nos momentos que a gente está mais consciente, a gente sabe distinguir as nossas necessidades. Mesmo que a gente esteja em momentos confusos, em momentos de desilusão, a gente vai saber distinguir o que realmente é necessário para a gente. Depois, então, agora nós vamos entrar em comportamento e consciência. Mas não está... Ah, passou agora, peraí. Deixa eu mudar vocês de lugar de novo. Então, eu peguei essa frase nesse capítulo, que a gente vai ver agora, que o comportamento é, pois, resultado do nível individual de consciência de cada ser, tá? Então, nós vamos ficar com essa frase aí, e nós vamos agora partir para o estudo, e vamos refletindo aqui. Eu observei que, sinceramente, eu tive uma dificuldade de síntese desse capítulo. Então, eu peço desculpas se o estudo ficar um pouquinho longo, mas, assim, eu acho que para mim, eu acho que para todos, não sei, o assunto é muito importante, então eu tive dificuldade de separar o que era, o que não era, assim, para mim estar colocando. Então, eu acabei colocando bastante coisa, eu acho. Então, Joana começa falando que estudos do comportamento humano, ele separa as criaturas em 3 biotipos. Então, ela fala que o primeiro é codependente, o segundo são os indivíduos insatisfeitos, e o terceiro são as criaturas ajustadas. Então, nós vamos começar a falar sobre os codependentes. Então, ela fala que os codependentes são pessoas condicionadas. Como que elas são condicionadas? Elas estabelecem as suas metas através de circunstâncias alheias à sua vontade, não adquirindo uma consciência pessoal de satisfação como esforço individual autorrealizador. A falta de confiança em si mesmas proporciona-lhes o desequilíbrio desagregador da saúde. Então, essas pessoas codependentes, elas dependem de pessoas, elas dependem de situação. São as pessoas que acham que só vão ser felizes se fizer determinada viagem, só vão ser felizes se forem ricas,
só vão ser felizes se a pessoa tal estiver do lado delas. Então, o bem-estar delas, a felicidade delas depende de alguma coisa ou de alguém. E até mesmo, aí embaixo fala, a falta de confiança em si mesma proporciona o desequilíbrio desagregador da saúde. Então, essas pessoas não têm confiança nelas mesmas. Então, isso acaba trazendo um desequilíbrio que vai refletir na própria saúde desse ser. Esses são os codependentes. Aí ela vem falando do segundo biotipo, que são os indivíduos insatisfeitos. Então, ele fala que os indivíduos insatisfeitos, são as pessoas que têm raiva da vida. Me chamou a atenção que ela colocou esse contra em negrito, sabe? Estão contra. São instáveis, são irritadiços por natureza, são autodestrutivos. Afirmam que se sentem incompletos. E por se sentirem incompletos, eles agridem a si mesmos e agridem a todos e a tudo. Facilmente se tornam presa de distúrbios nervosos. E o que leva a esses distúrbios nervosos? Esses distúrbios os desgastam e infelicitam mais ainda, atirando-se aos porões da exaltação, da depressão, do autocídio direto ou não. Surgem desses indivíduos insatisfeitos. Joana que fala, viu, gente? Sou eu não. Surgem os déspotas, os guerreiros e os criminosos. Então, é o que eu disse, me chamou muita atenção esse contra, porque ela coloca o contra assim, estão contra só. Então, eu fiquei pensando, contra o quê, né? Me passou que estão contra tudo, assim, estão contra as pessoas, estão contra... Me veio ainda mais, assim, que eles estão contra o fluxo normal da vida, porque a vida é para ser de um jeito e eles estão com raiva daquilo, eles não aceitam, eles estão sempre infelizes. Como disse, eu correr para um lado, eu correr para o outro, estão achando ruim do mesmo jeito. Essas pessoas, como fala aqui, elas se afirmam incompletas, então elas estão sempre com aquele sentimento de que está faltando alguma coisa. E aí me chamou a atenção também que essas pessoas, elas estão facilmente, elas podem ter distúrbios nervosos. Então me veio isso, como essa pessoa, ela está constantemente com raiva da vida, ela está constantemente contra as coisas, estão irritadas. Eu acho que mais do que normal de que realmente venha esse distúrbio nervoso, porque eu posso depois, hora que terminar aqui, se alguém quiser falar algo contra, mas o que eu pensei, acaba que essa pessoa, ela descontrola o próprio sistema nervoso, ela desgasta o sistema nervoso dela, de tanto que ela fica nessa raiva, nessa instabilidade, nessa irritação, levando essa pessoa a um distúrbio nervoso. Né? E aí ela se desgasta mais, ela vai ficar cada vez mais infeliz. E aí o que Joana fala, essa pessoa, ela é propensa ou essa exaltação, né? E até eu procurei no dicionário, porque às vezes eu acho que a gente tem uma ideia do que seja, mas às vezes procuro o dicionário. Então, no dicionário fala que exaltação é o estado sobre excitação. Então, a exaltação não é você exaltar algo ou alguém. Exaltação, que eu acho que ela colocou, pelo que eu compreendi, é você estar naquele constante estado de excitação, uma excitação acima do normal. E, normalmente, essas pessoas são propensas também ao autocídio, né? Que eu também, vou ser sincera, eu procurei. O autocídio é o suicídio, né? Direto ou não. E aí ela termina falando isso, que normalmente essas pessoas são os guerreiros, os criminosos e os déspotas. E aí vamos falar do terceiro grupo. O terceiro grupo é formado por criaturas ajustadas. E aí ela começa a falar que esse grupo é um grupo de número reduzido de pessoas.
eu imagino que seja pela nossa condição espiritual, a nossa condição moral, né, nesse momento que a gente está aqui nesse planeta. Então, ela fala que são essas pessoas autorrealizadas, essas pessoas são tranquilas, são confiantes, são candidatas ao triunfo nas atividades às quais se dedicam, são agradáveis, sociáveis, estimuladoras. Seus empenhos são positivos. Então, os empenhos também é tudo que a pessoa se propõe a fazer. Então, tudo que ela for fazer são coisas positivas, visando sempre o bem-estar geral, o progresso de todos. E aí ela fala, aqui eu errei, viu, gente, embaixo, saem, só pus o S, saem fomentadores do desenvolvimento da sociedade, os exemplos de sacrifício, os gênios criadores, os buscadores da verdade. Então, esse terceiro grupo é o que ela fala, são um número reduzido, né, de pessoas e difere muito dos outros dois biotipos, em números, né? Se encontram nas faixas comportamentais anteriores. Então, esse terceiro grupo, que são das criaturas ajustadas, que são aquelas autorrealizadas, tranquilas e confiantes, é um número bem menor do que os outros dois biotipos, tá? Deixa eu chegar a vocês para o lado de novo. E aí, depois que Joana já colocou, já fez uma explicação do tipo de pessoas, né? E do tipo de comportamento que essas pessoas vão ter, ela começa a explicar que investigações aprofundam as suas sondas nas causas próximas desses comportamentos, levando a entender que, normalmente, o grupo familiar é o responsável. Então, ela traz o tipo de pessoas que estão ali, né, esses três biotipos, e ela vem trazer para a gente que o grupo familiar é o responsável pelo tipo de comportamento que essas pessoas vão ter. Depois ela vai explicar mais também, né? Porque a gente sabe que, além do grupo familiar, outros fatores vão entrar, né? Como a gente já sabe a questão da reencarnação, então a gente já sabe que a gente já vem com várias características, várias formas de agir, que já estão bem sedimentadas no nosso espírito, né? Mas ela traz essa responsabilidade para a família. E aí ela fala que o lar responde pela felicidade ou desdita futura da prole, gerando criaturas de bem, assim como servos da perturbação. Então, ela vem nos chamar essa atenção, né? Que, através do lar, o lar que ela está colocando é como esses pais ou esses responsáveis pelas crianças vão estar cuidando, vão estar educando essas crianças, né? E ela fala também, quando ela fala essa questão do lar, que é o responsável, ela colocou uma coisa que me chamou muita atenção, que, lógico, a gente sabe que pode ter algum lar que não seja, vamos dizer, em termos terrenos, tão equilibrado, e que vê um espírito ali, e que apesar daquele ambiente não ser tão, vamos dizer, promissor, aquele espírito ainda consegue vencer e consegue ter uma forma de agir, ter uma forma de comportamento diferenciado daquele grupo que ele está, né? Como também pode acontecer o contrário. Pode ser um lar também que seja equilíbrio, que seja um lar que cuide muito bem da sua criança, que respeite a criança, que dê amor para aquela criança, e essa criança, ou depois esse adulto também, ele vai também ter uma forma de agir diferente daquele lar. Então, pode acontecer essas duas extremidades, mas o normal é que o lar
ele colabore, ele ajude nessa caminhada desse espírito que está na Terra, ajudando a ele a ter atitudes mais amorosas, né? Que ele tenha mais equilíbrio. Então, é isso que ela vem chamar, a questão do lar e a responsabilidade que nós temos. Isso me chamou muita atenção, porque ela vem falando, eu pelo menos eu senti nesse momento, que ela vem falando para a gente da nossa responsabilidade, enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios, educadores, como a gente tem que estar cuidando das nossas crianças, né? Depois, Joana continua. Quem não recebe amor, não sabe dar amor e não o possui para repartir. Então, é aquela coisa, a pessoa não recebeu amor, dificilmente ela vai saber dar alguma coisa que ela não recebeu, né? Então, assim, eu pensei muito nisso, né? Da gente ficar atento. O que eu estou passando, né? Para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que estão ali na minha responsabilidade, né? Quem é educador também, né? Tem esse papel muito importante. A gente sabe o quanto a criança ela se aproxima, né? De quem tá cuidando dela, quem está educando ela. Aí continua Joana. Na infância do corpo, o espírito encarnado plasma na consciência a escala de valores que lhe orientará a existência. Então, nós sabemos que o espírito, quando ele faz o plano reencarnatório dele, né, ele já vem com eu penso assim, algumas propostas gerais, né? Ele não vem com tudo que vai acontecer na vida dele de uma forma assim, vai ser isso, isso e isso. Não, vem os fatos ou o que ele vai ter que aprender de uma forma geral naquela encarnação. E aí ela fala que esse espírito, ele plasma na consciência a escala de valores que lhe orientará a existência. Então, eu fiquei pensando o quanto é sério essa questão de se educar, né? Que a gente está passando para essas pessoas, muitas vezes, para esses espíritos, não é só as nossas atitudes, não é só o que a gente fala, a gente está passando os nossos valores, né? Pode ser através do que eu falo, pode ser através do que eu faço, mas eu acho que muito mais do que isso, eu acho que aquele espírito, enquanto criança, ele tem uma capacidade imensa de perceber as coisas e de assimilar essas coisas, como ela falou, plasmar isso na consciência, essa escala de valores. E aí, o que acontece? Quando a gente dá o amor, quando a gente cuida desse espírito, né, enquanto criança, a gente está trabalhando nele a autoestima. E aí ela fala, a autoestima aí se desenvolve quando orientado ao descobrimento apreciável da vida. Então, quando a gente cuida dessa pessoa, valorizando, tendo cuidado, tendo respeito por esse espírito, a gente está contribuindo para que essa autoestima seja boa, para que ela confie nela, para que ela possa se desenvolver, né? E como falou, para que ela possa se orientar descobrindo o lado bom da vida. Depois, ela passa a falar dos desafios, né? E aí ela vai falar dos desafios também em relação a essa pessoa aqui, que tem a autoestima elevada, que teve pessoas do lado dela que o orientaram, que o estimularam a ter atitudes positivas, que o valorizaram enquanto pessoa, enquanto ser, né? Então, eu vejo que nós todos que temos essa consciência da questão da reencarnação,
nós temos uma possibilidade maior, nós temos eu não sei se seria, mas talvez uma ferramenta na mão de compreensão. Porque a gente sabe que aquele espírito que está ali, sob a nossa responsabilidade, é uma pessoa, é um espírito que já teve outras passagens. Então, se essa criança ela tiver alguma atitude que não seja uma coisa boa, então que a gente possa corrigir amorosamente aquele espírito. Se ela demonstra alguma coisa que seja positiva, vamos estimulá-la, mas assim, tudo com muito amor, né? Com muita paciência, com muito respeito àquele espírito que está ali. Porque eu penso assim, que se aquele espírito ele está sob a nossa responsabilidade, é porque alguma coisa tem. Nós temos motivo de ter aquela pessoa na nossa companhia. Então, vamos ser, como é que eu falo? Vamos fazer valer, né? Essa responsabilidade, vamos realmente ser merecedores desse crédito, porque eu vejo dessa forma. Eu acho que é um crédito que a gente recebe. Quando a gente recebe um filho, quando a gente tem sob a responsabilidade um neto, para mim é um crédito que eu estou recebendo, mas eu tenho que saber valer esse crédito. Então, só para continuar, então, essas pessoas que têm essa autoestima elevada, quando aparecem desafios para elas, são convites ao esforço, a luta pelo progresso, a conquista de metas. Esses desafios não assustam elas não fogem desses desafios. É um convite ao esforço. E, ao contrário, se aparece um insucesso, não o aturde nem o desestimula, porque ela está fortalecida. Então, ela consegue passar por esses insucessos sabendo que ela vai vencer eles. Então, a Joana fala, que eu achei muito importante, porque, na verdade, eu acho muito importante isso, né? Eu, pessoa Vera aqui, que o carinho na infância, o amor e a ternura, ao lado do respeito à criança, são fundamentais para uma vida saudável, planificadora. Então, gente, vamos respeitar as nossas crianças. Vamos ter essa visão de que aquele ser pequenininho ali é um espírito que já tem uma caminhada, às vezes muito maior do que a nossa. Então, vamos respeitar, vamos dar carinho para essa criança, vamos dar amor. E como sempre Karina fala, né? Me veio agora, porque ela falou carinho, amor e ternura. Então, sempre a gente ouve que a espiritualidade, ela não usa palavras desnecessariamente. Então, ela colocou carinho, é uma coisa, amor, a gente dá o amor mesmo, e ternura, então vai ter outro sentido, né? Todos têm necessidade de segurança na jornada carnal, de instabilidades e transitoriedades. Então, todos, as crianças, vamos nos colocar também nessa situação, todos nós temos necessidade de segurança nessa jornada. Então, essa segurança, essa confiança, normalmente a gente adquire na infância. São através daquelas pessoas que estão mais próximas de nós, normalmente são os nossos pais que estão do nosso lado, é a nossa mãe, é o nosso pai, são os nossos irmãos, os tios, são essas pessoas que vão vão nos dar essa segurança, né? Porque a gente sabe que essa nossa jornada aqui na carne é cheia de instabilidade mesmo, a gente sabe disso. Depois, Joana vem. Os pais, os educadores, os adultos em geral, são os modelos para a criança que os amará, copiando-os, ou os detestará, incorporando-os inconscientemente. Então, é isso, gente. Eu acho que essa chamada que a gente está tendo aqui, que eu falo para mim também, né? Para a gente estar atento o que a gente está fazendo, como a gente está agindo, sabendo que se a gente levar para essa criança tudo que tiver de melhor, o amor, o carinho,
a ternura, essas crianças, elas vão nos amar. E aí, mais sério ainda, elas vão tentar nos copiar, né? Ou se ela não gostar da gente, ela pode nos incorporar inconscientemente e, às vezes, ter uma atitude. Ou ela pode ter uma atitude rejeitando, ou ela pode, mesmo ela tendo uma atitude inconsciente, ela pode ter uma atitude de fazer como, se foi agredida, ela vai agredir. Então, assim, é muito sério essa questão que Joana vem nos trazendo. Só um minutinho. Deixa eu trazer vocês de novo para cá. Cada espírito reencarna no lar de que tem necessidade, para evoluir o que não credencia aos genitores, ao uso e abuso das arbitrariedades que pratiquem. Então, nós sabemos, como eu falei antes, que cada espírito vai reencarnar no lar, que precisa reencarnar. Vai reencarnar com as pessoas de que precisa, muitas vezes, aparar algumas arestas, ou aquele espírito, pode acontecer também dele vir para ensinar naquele lar, né? Ele não vem só para aparar arestas, mas ele vem muitas vezes para ensinar. Como eu já ouvi muitas vezes de um amigo meu, às vezes aquele espírito é a carta viva, né? Aquele espírito é a carta viva que vem ali para trazer luz para aquele lar também, né? E a gente tem visto muito isso, né? Muito desses espíritos chegando, porque o momento é esse, né? O momento é de transição, e aí para dar talvez um salto um pouquinho maior, para que a gente possa nos conscientizar do nosso comportamento, para que a gente possa tomar uma consciência maior das leis divinas, vem esse espírito, né? Para nos chamar muitas vezes e nos ensinar coisas muito importantes, né? E aí, no final desse capítulo, Joana nos traz uma pergunta do Livro dos Espíritos. E aí ela pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí a espiritualidade responde: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, os indícios são esses, né? Que houve, para se reconhecer um progresso real do espírito, é isso, que esse espírito, todos os atos dele, da vida dele, sejam a prática da lei de Deus. Então, assim, vamos caminhar aos pouquinhos, mas vamos chegar lá. Aí depois o próximo, então esse foi comportamento e consciência, né? E agora nós vamos para conflitos e consciência. E aí eu peguei também uma frase do capítulo. A superação dos conflitos se dará mediante o esforço ingente oferecido pelo ser em evolução que se deixe plenificar. Então, essa frase também a gente vai estar vendo ela no meio do estudo, é só para a gente já ir pensando. A superação dos conflitos se dará mediante o esforço ingente oferecido pelo ser. Então, nós vamos ter que fazer um esforço para a gente superar os nossos conflitos, para que aconteça a nossa evolução, né? Vamos lá, vamos para o capítulo agora. Está correndo aqui, peraí, gente. Só um minutinho.
Gente, eu vou chamar minha TI aqui só um minutinho, tá? Vem cá, TI. Só um minutinho, gente. Ela tá correndo aqui. Como é que a vovó faz aqui para correr? Você vai apresentar do primeiro, né? Não, tem aqui depois desse, tem. Aí depois você vai pegar apresentar depois. Aqui, não, aqui, ó. Ah, já achei. Obrigada. Ah, tá. Já ajudou aqui. Então, vamos lá. Em relação aos conflitos. Esse aí ficou menorzinho, viu, gente? Tá dando para ver? Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Então, o que Joana, pelo menos o que eu compreendi, que todas as experiências que nós vivemos, todas, elas vão ficar no nosso inconsciente. E elas vão, se não forem bem resolvidas, elas vão ficar ali adormecidas, né? Que depois ela vai falar. Toda vez que uma delas não pode ser assimilada e passou aos arquivos profundos, permanecerá como possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme, reaparecendo na feição de conflito. Então, todas as experiências que nós temos, todas as aquisições psicológicas, ou qualquer processo de evolução antropológica que a gente tiver, e ela não for bem assimilada, ela vai ficar nesse arcabouço que ela chama de inconsciente. E ela vai ter essa possibilidade. Ela vai estar adormecida ali e ela vai reaparecer, se ela não for bem entendida, se ela não for bem experienciada, ela vai reaparecer como forma de conflito, né? Porque muitas vezes a gente passa por experiências e a gente não consegue muito bem assimilar aquela experiência e para menos sofrer, muitas vezes, a gente joga aquilo para o nosso inconsciente e fica lá, adormecido. Mas aí acontece alguma coisa e aquilo volta à tona. Então, como ele não está muito bem compreendido, ele volta como conflito. E aí ela fala que os conflitos são as ambições insatisfeitas, são os desejos frustrados, são manifestações íntimas recalcadas sem o concurso da razão. Então, aqueles nossos desejos que são insatisfeitos, que a gente não compreende bem, os desejos frustrados, são manifestações recalcadas sem o concurso da razão. Então, o que eu entendi? Quando a gente passa por alguma experiência e a gente não consegue compreender, e aquela experiência ela vai para o inconsciente, e muitas vezes ali ela fica impregnada daquele sentimento, fica só o sentimento, aí quando ela volta à tona, aí vem o conflito. E depois Joana continua. Adaptada aos fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças para superar a limitação, de onde nascem as incertezas e dúvidas que se transformam em complexos conflitos emocionais. Então, muitas vezes, a gente pode adaptar através de alguma coisa automática que a gente faça, né? E aí ela fala, nem sempre dispõe de forças para superar a limitação. E aí nasce aquela incerteza que a gente tem, nasce as dúvidas, e aí podem se transformar em conflitos emocionais. Depois ela continua, ela faz um paralelo, né? Ela fala, o conflito e o claro escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição. Então, ela fala que esse conflito, né, e a gente não sabe o que fazer, o que não realizar, vai levar normalmente, tendendo sempre para o desequilíbrio, a aflição. Aí depois ela fala que o conflito é aquilo que não é digerido, transforma-se em expressão emocional de desajuste,
é aquele antigo, o sapo que a gente engole, né? Aquelas coisas mal resolvidas, aquelas coisas que a gente não quer pensar, né? Então, aquilo ali vai ficando, e às vezes a gente joga, como eu falei, para o inconsciente, né? Depois de muito tempo, muitas vezes, durante a infância também, a gente não sabendo respeitar as crianças também. Isso também vai ficando essas coisas recalcadas, né, no inconsciente, e depois isso pode voltar como forma de conflito. E aí ela chama de uma forma muito séria, e ela coloca até em letras bem diferentes. Ela fala que o conflito é o parasito, ela fala parasito vigoroso. Conflito deve ser identificado para posterior eliminação. Então, ela está nos chamando a isso, né? Que a gente possa ir percebendo quais são os nossos conflitos e que a gente possa, ao identificar, ir trabalhando esses conflitos para depois a gente poder eliminar. Porque eu fiquei imaginando assim, um parasito, não sei se parasito é a mesma coisa, mas me veio parasita, né? Que é aquele ser que fica ali sugando, né? Energia, vitalidade, né? Então, quando a gente tem um conflito, a gente não vive uma vida plena, né? Você fica sempre ali, para a sua energia, a sua vitalidade fica sempre estagnada, você não consegue ir para frente, você não consegue levar suas coisas. Depois ela fala: toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, pode tornar-se conflito mais tarde. Então, aí ela já está dando uma dica, né? Quando a gente perceber alguma coisa na área da emoção que está sombrio, né? Que está confuso, que eu não estou conseguindo distinguir muito bem o que é, como é que é aquilo, para a gente ficar atento, que isso pode se tornar um conflito mais tarde. Então, eu acho que a gente pode estar pensando nisso, né? Quando surgir essas incertezas, essas áreas que ela fala que são áreas sombrias, vamos tentar resolver aquilo ali para que isso não seja um conflito futuro, que muitas vezes é mais difícil ainda de estar resolvendo. Depois ela fala que só há conflito, ela fala só há conflito, consciência não luz, discernimento, e ainda obliterada, deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 5, 9. Então, ela fala que ela fala dessa forma: só há, no entanto, conflito quando a consciência não. Ela coloca bem assim: quando a consciência não luz discernimento, está bem assim aqui, e ainda obliterada, deixe-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. Então, quando a consciência, o que eu estou entendendo, quando a consciência ela não está com muito discernimento e ela acaba agindo ou pela inteligência ou pelos instintos, ela vai ela vai permanecer sem direcionamento, aí sim pode vir o conflito. Sinceramente, eu achei esse parágrafo bem confuso. Depois, se alguém puder me ajudar a entender, eu vou ficar satisfeita. Aí ela continua, que a existência humana é um desafio, e ela propõe esforço para a luta. Então, a gente sabe isso bem, né? Que a nossa existência aqui é bem desafiador. E aí, essa nossa existência, o que ela nos propõe é isso, né? A gente está sempre se esforçando, sempre está aberto, sempre está disposto a vencer esses desafios, né? Que a gente não fuja dos desafios. Me veio agora que talvez essa fuga dos desafios
né? Quando a gente foge, aí sim pode ser que posteriormente venha algum conflito, né? Que vai ficar alguma coisa mal resolvida ali, né? Então, assim, não vamos fugir dos nossos desafios. Depois, Joana fala, recua num tentame. Quando o ser recua num tentame, ele perde a oportunidade de afinar os seus valores. E aí eu procurei tentame, e tentame é tentativa. Então, quando a gente... Eu gosto muito de procurar no dicionário, porque às vezes a gente tem uma ideia, mas às vezes o dicionário vem e nos mostra que nem sempre o que a gente está pensando é o correto, né? Eu gosto, pelo menos. Então, quando a gente recua em alguma tentativa, alguma coisa que a gente tem que fazer, algum serviço que a gente é chamado a prestar, que a gente perde uma grande oportunidade de afinar os nossos valores, de fazer essa nossa caminhada aqui na Terra. Nós estamos aqui para isso mesmo, para nos esforçar nessa luta, para vencer esses desafios, para não recuar nessas tentativas. Então, assim, Joana nos chama muito para essa atitude, né, positiva perante a vida, né? E nos falando que isso vai evitar muito sofrimento para frente, né? Porque quando a gente faz isso, quando a gente vence esses desafios, quando a gente se esforça, quando a gente não recua nessas tentativas, mesmo que seja uma tentativa, não está querendo dizer que a gente vai fazer o correto, que a gente vai às vezes ter uma vitória imediata, né? Mas que a gente está perdendo a oportunidade. Depois a Joana fala, não entendendo uma situação, o ser bloqueia a faculdade de produzir, perdendo-se no emaranhado dos receios e das incertezas. Então, quando a gente não encara as coisas, quando a gente recua, quando a gente não entende uma situação que a gente está vivendo, mas eu acho que esse entender a situação não é só compreensão, não. Pelo menos para mim, me passa assim, que esse entender é você tentar resolver, é você achar a solução, é você enfrentar. Enfrentar no sentido, assim, de ter a confiança e de tentar fazer o melhor perante aquela situação. É isso que eu estou dando conta hoje, então é isso que eu vou fazer. Amanhã eu vou poder fazer melhor? Vou. Então, quando a gente não faz isso, ela está falando que a gente bloqueia. Olha quanto é sério. A gente bloqueia a faculdade de produzir, perdendo-se no emaranhado de receios e incertezas. Então, se a gente tem essa atitude de não tentar as coisas, a gente vai ficar preso, vai ficar meio confuso nesses receios, nessa incerteza. Eu não dou conta, isso não vai dar certo, não vou tentar. Mas você nem tentou? Não, mas eu não vou tentar porque não vai dar certo. Não, vamos lá, vamos tentar. E no final ela fala, e aí vocês desculpem, gente, eu não separei aqui. Cabe-lhe trabalhar pelo aprimoramento interior, que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo. Então, cabe a cada um de nós esse trabalho no aprimoramento e a responsabilidade dessa harmonia e desse processo evolutivo é todo nosso. Então, vamos lá, porque nós ainda temos mais um pouquinho aqui. Joana vem nos falar que a consciência alarga os horizontes do pensamento, facultando a saúde real, que se expressa como equilíbrio perante o cosmos. Então, essa consciência nossa
né, de nós mesmos, da nossa vida, do nosso propósito, de tudo, né, na criação divina. Quando a gente alarga essa nossa consciência, a gente está colaborando com a nossa saúde, que ela fala que é a saúde real, que se expressa como equilíbrio perante o cosmos. Então, olha que importância. Então, a nossa saúde real, ela vai se expressar como equilíbrio perante o cosmos. Esse cosmos pode ser o cosmos, como pode ser o cosmos, o macrocosmo, né? O microcosmo, né? Mas ela usou o cosmos, então eu identifico que seja o macro. A criatura, sendo a criatura um cosmo em miniatura, ela é regida pelas mesmas leis do grande universo. Então, isso, assim, me traz uma sensação, não sei para vocês, mas para mim tão boa, de pensar que todas as leis que regem o universo são as mesmas que estão regendo a minha vida, que estão regendo esse microcosmo aqui, que sou eu nesse momento, que rege esse microcosmo, que é cada um de vocês. Depois, Joana fala, os fenômenos conflitivos que se manifestam na conduta e na emoção da criatura são efeitos do estágio em que se encontra o espírito reencarnado. Então, todos esses fenômenos conflitivos que se manifestam nas nossas emoções, nas nossas condutas, nada mais é do que esse estágio em que o espírito está nesse momento. Então, assim, esses conflitos a gente tem que ir trabalhando, a gente tem que ir identificando essas nossas emoções que não estão tão claras, assim, que estão obscuras, para que não se transformem em conflitos. Mas, assim, os conflitos são normais para esse nosso estágio agora na Terra, para esse momento nosso. Então, assim, nós estamos nesse momento, nós temos os nossos conflitos, vamos trabalhar os nossos conflitos, vamos trabalhar as nossas emoções, né? Mas sabendo que isso é uma coisa normal, não vamos sofrer além do que realmente é necessário, né? O organismo, amoldando-se aos sutis equipamentos espirituais, reflete a necessidade de progresso que o caracteriza, impelindo a incessante transformação intelecto-moral. Então, o organismo, ele vai se moldando. O espírito moldando o nosso organismo e levando a esse progresso incessante, a essa transformação, como ele fala, intelecto-moral. O ser ainda padece conflitos que lhes são sugeridos e transmitidos por sequazes ou vítimas espirituais de jornadas transatas. Aí eu procurei também no dicionário, sequazes. Eu tenho que procurar a hora. Se eu não sei, vamos lá, vamos procurar. Sequazes é que ou quem segue ou acompanha algo ou alguém. É membro de um bando. Então, o que eu entendi? Que os nossos conflitos, além de todas essas questões que a gente traz, emocionais, tudo que a gente falou sobre a infância, a nossa responsabilidade, saber que a gente foi criança um dia, né? Então, assim, está falando que nós ainda padecemos de conflitos que são sugeridos e transmitidos por essas pessoas, ou foram vítimas nossas, né? Ou que fizeram parte do mesmo bando que a gente, de vidas espirituais passadas. E como diz, nada de errado aí também, porque a gente sabe que o nosso passado, nós já fizemos, né? Nós já não fomos tão bonzinhos ou menos bonzinhos do que a gente está tentando ser agora. Mas, assim, então eu acho que é uma coisa também que a gente tem que estar atento, né?
aos nossos conflitos e aquilo que nos é sugerido, né? A gente tem que ficar muito atento, né? Ao que é meu, o que não é. Então, eu acho quando a gente começa a ter um conhecimento melhor sobre a gente, nem sempre, porque a gente sabe que isso é muito sutil, né? Mas a gente consegue, em alguns momentos, perceber, né? Quando é uma sugestão, quando é alguma interferência de pensamento, a gente já começa a conseguir a perceber alguma coisa assim. Mas, assim, sabendo que isso também pode acontecer. E aí, Joana, ela finaliza com essa pergunta do Livro dos Espíritos. E como foi falado, esse livro aqui, ela se embasou muito no Livro dos Espíritos. Aí ela traz a pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? Aí a espiritualidade responde: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem, o que equivale dizer que sem conflitos. Desse modo, a superação dos conflitos se dará mediante o esforço ingente oferecido pelo ser em evolução que se deixe plenificar. Então, as qualidades boas ou más do homem, elas são, a origem dela é daquele espírito que está ali encarnado. Então, quanto mais a gente trabalhar no nosso autoconhecimento, quanto mais a gente conseguir a nossa reforma íntima, a modificação, né, do que eu acho que não é bom e aguando, regando, adubando as minhas virtudes, né? Que isso também me deixa muito, assim, feliz de saber que todas elas, né? Todas essas sementinhas, né? Estão dentro da gente, que basta a gente ir aguando e cuidando, né? Para que ela se transforme em árvore, para que ela dê fruto, né? Então, esses conflitos vão ser cada vez menores. Como ela fala, a superação dos conflitos se dará mediante o esforço. Então, a gente tem que fazer o esforço, né? O esforço de se melhorar, o esforço de entender, o esforço de estarmos aqui nesse momento, estudando e tentando aprender. Então, gente, o estudo é isso que eu queria trazer para vocês. E aí eu vou parar a gravação, tá? E aberto os comentários, gente. Verinha,